Podcast relevante, um bate-papo bem maneiro, com gente interessante do mundo. Alô, podcasters de todo o Brasil e ao redor do mundo, aqui é o seu amigo Alexandre Passos, estamos juntos para mais um vídeo e hoje nós vamos repercutir o vídeo da querida Laura Astrolábio. Nós fizemos um vídeo, colocamos no ar recentemente, o vídeo de uma live feita, né, com a presença de Laura Astrolábio, Anderson Moraes, Shirley Pancará e Beni. 4 pessoas, né? A Laura, o Anderson, Shirley e o Beni, que estavam numa live. E nessa live eles falaram sobre várias coisas. É uma live de, se eu não me engano, 1h37, alguma coisa assim. É uma live longa. E eles, nessa live, estavam discutindo sobre assuntos concernentes à linha que eles acreditam, que é a linha de esquerda, que é a linha progressista, né? E a palavra de hoje principal é a palavra infiltração. Você sabe o que é uma infiltração? Aqui em casa já teve infiltração e é uma coisa terrível. Infiltração, ela vem sorrateiramente. A infiltração, né? Nós tivemos uma infiltração aqui, por exemplo, na parede, e essa infiltração, com o tempo, ela começou a apodrecer a parede e começou a dar problema. Eu tenho problemas respiratórios e acabei tendo problema respiratório, porque ela vem aos poucos, você não vê que a infiltração está acontecendo, mas a infiltração está acontecendo. Chega a um ponto que não dá mais para esconder, a infiltração, ela prejudica, né? Assim como prejudicou aqui. A parede eu tive que reformar. Existe outro tipo de infiltrações, por exemplo, de insetos. Existe infiltração dos cupins. Lá na igreja, por exemplo, tinha uns cupins na janela, e a janela, aparentemente, ela estava bem. Você olhava a janela estava bonita, estava bem encerada, né? E quando você batia, você via que ela estava oca. O nosso irmão que faz lá os concertos pegou e com o dedo e puxou, saiu aquela capa toda que estava da janela. Por que eu estou falando sobre isso? Porque quando a infiltração de algo entra na igreja, aparentemente a igreja está bem. Aparentemente está tudo bem na sua igreja. Aparentemente, nas classes dos jovens, dos adolescentes, das crianças, está tudo bem. Estão aprendendo de Jesus. Porém, a infiltração está ocorrendo e você não está percebendo. Por isso que eu digo que é muito importante a educação religiosa na igreja. A igreja que larga a educação religiosa, que desdenha da educação religiosa, a igreja que tá nem aí para a educação religiosa, se tiver, se não tiver, o importante é ter culto, não é? O importante é louvar e ter culto, é isso que é importante. E deixar o ensino de lado, ela vai sofrer exatamente isso, vai deixar na mão de pessoas que talvez você não conheça. E muitas igrejas fazem isso, chamam pessoas que não são conhecedoras da Bíblia e que não são pessoas que são raiz da igreja, entende? Aqueles que são enraizados na igreja, na denominação, ou naquele estudo bíblico, são pessoas que não vão ter esse perigo. Então nós vamos ouvir aqui um pouco sobre essa menina que ela falou, e nós vamos analisar ponto a ponto tudo que ela fala. Vamos lá? Vamos ouvi-la? Então eu vou dar o clique aqui, e vou dar o pause, e vou comentar sobre o que ela falou. Vamos lá? Vamos lá. A gente vai fazer isso. Acho que a gente precisa conversar coletivamente. No mestrado eu cheguei a falar uma vez. A primeira coisa que ela falou, eu vou falar bastante pontos aqui, tá, gente? A primeira coisa que ela fala aqui, eu acho que a gente precisa conversar coletivamente. A palavra de Deus diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. E eles estão ali conversando, estão dizendo que precisam conversar mais coletivamente. Quantas igrejas precisam conversar mais coletivamente? Por que as igrejas vivem brigando? Por causa de doutrinas, costumes, eu faço isso, eu batizo assim, eu batizo assado. Eu acredito na eleição, eu acredito na predestinação. Eu já acredito na hiperpredestinação,
graça. Não, eu acredito uma vez salvo, sempre salvo. O outro diz, eu acredito que alguém pode perder a salvação. Enquanto as igrejas estão desunidas, eles estão falando de unidade. Eu vou repetir aqui o que ela fala, que é muito importante o que ela fala. No mestrado eu cheguei a falar uma vez que a gente tinha que se focar nas igrejas. Acho que a gente precisa conversar coletivamente. Conversar coletivamente. No mestrado eu cheguei a falar uma vez que a gente tinha que se filtrar nas igrejas. A primeira coisa que ela fala aqui, e ela fala de uma forma muito inteligente. Essa moça, ela não é burra, não. Ela é muito inteligente. Porque se alguém disser para ela que ela está infiltrando-se na igreja, ou que aquele assunto ali é para se infiltrar nas igrejas, aquele tema daquele debate de 1h37 era para falar sobre a importância da infiltração dentro das igrejas, ela pode dizer, não, eu não falei que a gente estava infiltrando, não. Eu falei que no mestrado nós falávamos em infiltrarmos na igreja. Ela é advogada. Boba ela não é. Ela sabe o que ela está falando. Ela sabe que se ela falar que está planejando infiltrar-se nas igrejas, ela obviamente vai se comprometer. Então, se você for ver, são aproximadamente 2 minutos e alguns segundos, 2 minutos e 24 segundos, que ela fala desse assunto sobre infiltração nas igrejas e pregar um evangelho de uma forma diferente do que a igreja ensina, do que a doutrina ensina, do que aquela denominação ensina. É 2 minutos e 20 ou alguns segundos. Posso dizer para você, não é menos de 3 minutos. O debate deles foi um debate de 4 minutos, foi de 1h37. Dessa 1h37, eles falaram 2 minutos e quase 3 minutos sobre infiltração nas igrejas. Então, a gente tem que deixar isso claro, que o tema e o assunto não foi esse. Eles, de uma forma muito inteligente, inseriram no assunto, para se porventura alguém vier reclamar, falar alguma coisa, eles vão dizer assim, não, a gente estava falando, conversando, e na conversa a gente jogou isso aí. Mas a gente sabe como é que funciona o negócio. A gente sabe como é que tem já pastores falando que tem que atualizar a Bíblia. Como é que já tem pastores que já estão aceitando o casamento de pessoas do mesmo sexo. Como existem pastores que dizem que Deus aceita o homem com homem, mulher com mulher. Já tem igreja assim. Tem igreja que diz que a gente tem que pedir perdão a um partido que roubou o Brasil. Tem pastor, né? Não é igreja, mas pastor. Então, não é que eles ainda vão infiltrar-se na igreja. Eu estava vendo o pastor Rodrigo Mocelin, um grande pastor, ele está falando, eles não vão se infiltrar na igreja, já estão infiltrados na igreja. Ideais esquerdistas já estão dentro da igreja e as pessoas não estão entendendo isso. Então, para não ser repetitivo como o pastor Rodrigo Mocelin, eu sugiro que você assista um vídeo dele que é muito bom. Eu quero dizer que eles já estão na igreja. E ela fala sobre isso. Então ela diz o seguinte, olha, eu no mestrado havia conversado com a amiga, eu vou repetir aqui, eu vou ver se ela... Uma vez que a gente tinha que se filtrar nas igrejas. Acho que a gente precisa conversar coletivamente. No mestrado eu cheguei a falar uma vez que a gente tinha que se filtrar nas igrejas. E outro dia encontrei uma amiga minha que era da igreja na época que eu fui, porque eu fui cristã há 30 anos. Olha só, ela encontrou com uma amiga que foi cristã com ela quando ela foi da igreja. Então, ela diz que ela foi cristã durante 30 anos. Quantas pessoas estão na igreja e se dizem cristãs? Na minha concepção, ela nunca foi cristã. Ou ela nunca foi crente. Ou ela nunca foi convertida, na minha concepção, porque a Bíblia diz que aquele que conhece a Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Como é que a pessoa vai se afastar? E você vai ver qual é o perfil dela hoje. Para onde ela está se voltando? Como é que a pessoa era cristã e hoje está... Você vai ver como ela está hoje, em que religião ela está. E a gente tem que respeitar as religiões, respeitar a decisão dela. Porém, o que eu quero dizer é que ela disse que ela foi da igreja há 30 anos. Quantas pessoas estão na igreja há 30 anos?
Quantas pessoas estão 50 anos na igreja e não tiveram encontro real com Jesus? Quantas pessoas estão na igreja e, na verdade, era um plano de Satanás que ela estivesse na igreja? E que saísse e depois formasse um plano para derrubar a própria igreja. Entende? Então, o convertido jamais faria isso. Quem se converte jamais se desvia. Quem se converte, até se desviar, tem os seus momentos que se arrepende, tem os seus momentos que o Espírito Santo fala ao coração dela, sabe? Ela não tem planejamento de, se ela pudesse, ela ia se infiltrar na igreja para ensinar um outro evangelho. Olha só o que ela diz. Vamos voltar só aqui um pouco. Cristã, 30 anos, eu já fui até para Jerusalém, se vocês querem saber. O dia que eu contar o que é essa viagem a Jerusalém, o dia que me botaram na televisão para eu contar, eu acabo com o cristianismo no Brasil. Olha o que ela fala. Ela primeiro fala que ela foi em Jerusalém. Tudo bem, existem várias empresas que levam pessoas a Jerusalém. É uma espécie de uma caravana que vai para Jerusalém, né? Existem várias empresas, inclusive evangélicas, que levam pessoas a Jerusalém. Mas ela coloca aqui que existe algum segredo, e ela deixa em aberto esse segredo. O dia que vocês souberem o que significa isso, né? Deixa eu voltar um pouquinho, que eu não quero falar errado, mas olha só, olha o que ela diz. Contar, eu acabo com o cristianismo. Opa, vamos ver aqui, vamos voltar aqui. Essa viagem a Jerusalém, o dia que me botaram na televisão para eu contar, eu acabo com o cristianismo no Brasil. Então ela faz questão de dizer o seguinte: se colocarem ela na televisão, ela vai acabar com o cristianismo no Brasil. Olha que sério que ela está falando aqui. Agora, ela não está falando algo relacionado ao dia que ela encontrou a amiga dela. Ela está falando de algo presente. Ela está falando o seguinte: se um dia eu for colocado na frente da televisão, numa TV aberta, imagino que seja uma televisão aberta, né? E eu contar, eu acabo com o cristianismo no Brasil. Por que uma pessoa iria querer acabar com o cristianismo do Brasil? Eu, sinceramente, não sei por que ela falou isso. Eu não entendi por que ela falou isso. Mas ela falou que o dia que colocarem ela na televisão, o dia que colocar ela numa Globo, numa Bandeirantes, que colocar ela numa emissora, numa Jovem Pan, numa emissora, ela vai acabar com o cristianismo do Brasil. Olha a pretensão e o desejo e o planejamento dela, se isso acontecer. Vamos lá. E eu falei, amiga, vamos voltar para a igreja, porque hoje eu sou candomblessista. Então, olha só. Amiga, vamos voltar para a igreja. Não é vamos voltar para a igreja porque eu quero voltar para Jesus. Não é vamos voltar para a igreja porque eu quero ter um encontro real com Jesus. Não é vamos voltar para a igreja porque eu quero retornar a ter uma vida com Deus. Não. Ela diz, vamos voltar para a igreja porque eu sou candomblessista. Olha só. Então ela está dizendo o seguinte: eu sou candomblessista e eu quero voltar para dentro da igreja, isto é, dentro do ambiente, dentro do meio da igreja, dentro do sistema da igreja, sistema organizacional da igreja. Para quê? Para que uma candomblessista quer voltar para a igreja? Ela comentando com a amiga. Vamos continuar ouvindo o que ela diz. Não tem um terreiro que eu frequento, essas coisas, porque eu não sou religiosa. Mas ela abre um parênteses. Ela fala o seguinte: eu sou candomblessista, mas eu não sou religiosa. É muito estranho. Eu posso ter uma interpretação meio tola, meio tosca. Mas é quase que impossível você ser adepto de uma religião sem frequentá-la. Existe aquela frase, né? Eu sou católico, não praticante, né? Eu já vi até padre falar, não existe católico não praticante, assim como não existe evangélico não praticante, assim como eu imagino que não exista candomblessista não praticante. Eu não acredito que isso exista. Mas ela está dizendo que ela não frequenta nenhum terreiro, não é nenhum terreiro.
mas ela deve crer no coração dela, nos ideais do candomblé, ok? Ela continua falando. Isso é uma pessoa que está dizendo que queria voltar para a igreja. Uma pessoa que é candomblessista, não tem templo, mas queria voltar para a igreja. Vamos lá, ela comentou isso com a amiga, quero voltar para a igreja. Mas eu amo os orixás. Agora que a gente tem que voltar para a igreja, ou... Então, uma pessoa que ama os orixás quer voltar para a igreja. Por que uma pessoa que ama os orixás quer voltar para a igreja? Eu pergunto. Perguntar não ofende. Por que uma pessoa que é do movimento de esquerda, movimento progressista, movimento, né, aqui da Fórum, né, Astrolábio, né? Por que uma pessoa que diz que é do candomblé, que ama os orixás, quer voltar para a igreja? Vamos continuar ouvindo? Vamos embora. Para, a gente tem. Aí ela, amiga, que ideia louca. Como é que a gente vai fazer isso? Olha só, que ideia louca. Primeiro, a amiga dela tem um lampejo de razão. Que ideia louca. Isto é, que ideia maluca. Para que isso? Que ideia é essa? Mas, ao mesmo tempo, ela aceita a ideia. Que ela diz assim, como é que nós vamos fazer isso? Então ela aceita. Ao mesmo tempo que ela fala assim, você é maluca. Que ideia louca. Ela fala assim, mas como é que a gente vai fazer isso? Então, ela é mais amiga do que amiga da igreja, né? Do cristianismo. Vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? Eu falei assim, a gente vai fazer. Aí ela falou assim, mas eles não vão querer escutar. Eu falei, quem? Mas a gente vai fazer. Então, agora ela está dizendo que a gente vai fazer. Esse a gente vai fazer? Eu pergunto. Está nos seus planos fazer isso? Que eu acho que agora não deu certo, né? Porque repercutiu, né? Então, acho que seus planos foram por água abaixo, se isso é o seu plano. Ou se isso era uma narrativa de conversa entre amigas. Então, a pergunta é essa. Você vai fazer? E aí, a amiga faz uma pergunta a ela, olha só. Ela falou assim, mas eles não vão querer escutar. Eu falei, quem disse que a gente vai falar pra eles? Mas eles não vão querer escutar. Escutar o quê? Eu fiquei pensando, escutar o quê? Qual é o planejamento deles? Escutar... Qual é a ideia que eles querem passar? Que elas vão passar? Porque estão falando de uma pessoa que é do candomblé, junto com a amiga, que iria entrar na igreja e iria pregar o quê? O evangelho segundo o socialismo. O evangelho que acredita que Jesus era socialista, porque dividiu o pão. O evangelho de que Jesus amava os pobres. Ela vai falar depois um pouco do que é a linha teológica progressista. Vamos ouvir. Mas, ao mesmo tempo, ele diz assim, quem disse que a gente vai pregar para adulto? Isso aí já é até, configura-se até, se é que ela vai fazer isso, configura-se até num planejamento seguinte. Eu não vou falar para os adultos. Você que é pai, você gostaria de alguém ensinando seu filho algo que você não pode saber? Não, pai, você não fica aqui não, porque você não pode ouvir o que eu vou falar com o seu filho. Você deixaria seu filho ouvir? Então ela está falando aqui, dentro do planejamento dela, dentro da hipótese dela com a amiga dela, de que ela não vai falar com os pais, ela vai falar com as crianças. Olha só como é que é o negócio. Continue. A gente vai para a escolinha dominical. A gente vai para a escolinha dominical. Vai para as crianças, porque as crianças são inocentes, as crianças são esponjas que absorvem tudo que o professor diz. Por isso que é importante você ter bons professores que têm alguma formação, não é formação teológica, seminário, não. Se tiver, ótimo, claro. Se tiver, ótimo. Mas professores que tenham sido treinados pelo IBER, por exemplo, que é uma excelente, eu acho que é Batista,
um instituto que ensina professores de escola dominical para criança. Você ter professores que são membros antigos da igreja. São pessoas que estão engajadas na igreja, não é pegar qualquer uma pessoa que é talentosa. No meu vídeo anterior eu falei sobre isso, que as pessoas estão doidas para receber pessoas talentosas na igreja. Ela vai falar sobre isso ainda. É botar pessoas capazes e pessoas fiéis. Vamos continuar ouvindo. Ela quer pregar, não é para o adulto, é para a criança. O que mais a igreja quer, sabe o quê? É pegar uma irmãzinha e uma para botar para tomar conta das crianças. Veja que ela não fala para educar as crianças. Ela tem a consciência que muitas igrejas querem irmãzinhas só para tomar conta das crianças. Eu estava ouvindo o pastor Rodrigo Mocelin, ele estava falando que tem igreja que a criança é um estorvo. Chega na igreja e fica doido para deixar a criança com a professora. E a professora, na verdade, não é uma professora, é uma babá. Só vai lá, ela não vai saber dar aula, ela não sabe o que é preparar uma aula, ela só sabe fazer o seguinte, só sabe preparar algumas, tá, gente? Não quero ser injusto, porque tem muitas professoras capazes e treinadas. E às vezes algumas que nem fizeram curso, mas que são capazes, que sabem fazer, que têm o dom, que gostam, que são interessadas, procuram na internet, são interessadas. Eu tenho uma amiga Eliane, lá de São Gonçalo, esposa do André, ela é dedicada, a gente vê que ela é dedicada. Ela posta nas redes sociais os projetos que ela tem para as crianças. É uma pessoa dedicada. Não sei nem se ela fez curso, mas é uma pessoa dedicada. Então ela está falando que existem igrejas que colocam irmãzinhas para tomar conta das crianças. Igrejas não colocam professores, colocam irmãzinhas para tomar conta da igreja. Não é para ensinar a Bíblia, não é para ensinar a verdade sobre Jesus, mas é para tomar conta de criança. Professores que são, na verdade, babás na hora do culto, para o pai poder ficar sossegado assistindo o culto. E é isso que a gente está vendo. Muitas pessoas não se dispõem a fazer isso, a fazer um sacrifício, em fazer um curso, em melhorar. Tá bom, não tem dinheiro para fazer um curso? Vai no vídeo, vai no YouTube, procura, pesquisa, se dedica. Mas é isso que ela conseguiu identificar, irmãos. Às vezes a igreja não identifica que existem pessoas, que existem igrejas que cooptam pessoas que não têm um dom para cuidar de criança. É apenas para tomar conta da criança. Ela já identificou. Olha que interessante. Existem lá, enquanto eles estão no culto, uma sala de aula cheia de crianças. Aí tu vai pegar a Bíblia mesmo. Olha só. Ela tem noção de toda a logística que existe na igreja. Existe uma sala cheia de crianças. O olho dela chega a brilhar quando fala isso. Crianças que serão doutrinadas. E qual doutrina que eles querem? Olha aí. Bíblia. Você vai começar a falar de Jesus. Jesus era esse aqui, ó. Ele amava os pobres. Jesus disse aqui, ó. Jesus amava os pobres, é verdade. Ele não falou uma mentira. Só que aqui a ideia que ela quer passar é que existe uma guerra. E é uma guerra entre pobre e rico. Ela vai falar sobre isso, vai falar que rico não herdará o reino dos céus. Realmente Jesus falou que quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. Ela não disse que é impossível. Jesus não disse que rico não entra no céu. Jesus disse que é mais difícil. Temos, claro, é verdade, o exemplo do jovem rico que não quis, mas nós temos exemplos de homens ricos que tiveram um ponto com Jesus. Nós tivemos o caso de homens ricos, como, por exemplo, Mateus, que era um homem, talvez não rico, mas classe média, era um cobrador de impostos, ganhava o seu dinheiro. Nós temos também José de Arimateia, que cedeu o seu jazigo para Jesus, para o corpo de Jesus. Nós temos Zaqueu, um homem que ele ganhava muito dinheiro, era um homem rico. Como é que os ricos não herdarão o reino dos céus? Nós temos depois vários exemplos. Exemplo do centurião Cornélio que se converteu. Você acha que um centurião que cuidava de centúria de homens, 100 homens, de 100 a 500 homens, você acha que esse homem ganhava pouco? Então são pessoas... Nós temos centurião Cornélio, que era um homem que cuidava de centúria de soldados, um homem que não era nada pobre.
era um homem importante, morava numa cidade de veraneio, era um homem rico, e ele teve um encontro com Jesus, ele e sua família toda. Então, ela está querendo dizer o seguinte: nós vamos estar lá, vamos nos infiltrar, e nós vamos direto para as crianças, e nós vamos pregar que Jesus amava os pobres, mas não amava os ricos, porque os ricos não vão para o céu. Aí é a ideia do comunismo, é a ideia do socialismo. O que é a ideia do socialismo? É a guerra de classes. Os burgueses contra o povão, contra os trabalhadores. Né? É o patronato contra o funcionário. Essa guerra. Eles já vão querer ensinar isso para as crianças. Vamos continuar ouvindo. Já está no final já. Que o rico não entraria no reino dos céus. Aí. E a gente vai começar a falar de Jesus. Mas ele vai chegar em... Vamos começar a falar de Jesus. Mas aqui parece que eles vão começar a falar de Jesus. Mas vão falar de Jesus ao modo deles. Como eles acreditam. Um Jesus socialista. Um Jesus que lutava contra os governos. Um Jesus revolucionário. O Jesus socialista, o Jesus que distribuía pão para todos. Olha a ideia socialista de como é Jesus. A igreja era socialista. Olha que ideia terrível, irmãos. A igreja não era socialista. A Bíblia diz que eles distribuíam os seus bens, eram deles, eles não eram obrigados. O socialismo, ele divide a propriedade, divide os bens, mas é o governo que faz isso. Não é porque a pessoa é convertida e ela dá por amor para a pessoa. Não, é porque o governo obriga. Se você acha, pesquisa sobre socialismo. O que eles fazem? Se uma pessoa tiver, algo a mais, ele é penalizado. Vai lá na China ver como é que é. Vai lá na Coreia ver como é que é. Se alguém quiser ter algo a mais, vai em Cuba para você ver quanto que é. 1 quilo de frango é um tempo, eu não sei, eu não quero errar aqui porque eu não quero falar bobagem, mas 1 quilo de frango é um tempo assim imenso para a pessoa comprar. Ela não tem liberdade de comprar quanto que ela quiser. Se ela quiser comprar 10 quilos de frango, ela não tem liberdade. Isso é socialismo, isso é comunismo. Então ela vai ensinar a ideia dela, nessa tese que ela está apresentando, que ela conversou com a amiga, que ela teria conversado com a amiga dela, ela pretende ensinar o Jesus que eles entendem. Vamos continuar? Falar, pai, professor, aonde está escrito? Ele vai falar aqui, pai, está escrito aqui, Jesus falou. Então eles vão usar a Bíblia, distorcer a Bíblia, porque é verdade. É possível você distorcer a Bíblia, é possível você pregar um anti-evangelho com o evangelho. Você pode pegar e distorcer. E você vai, aí a ideia delas é distorcer o evangelho, passar uma outra mensagem do evangelho. Para quê? Para que as crianças possam aprender da forma que eles acreditam. Vamos prosseguir? Bora! Mas para isso tem que ter estratégia. Para isso tem que ter estratégia. Então, há um plano. Então agora, não é o que ela tinha conversado no mestrado dela, não é o que ela tinha comentado com a amiga, mas ela fala o seguinte, quando fala, para isso tem que ter estratégia, dizendo o seguinte, para que a gente possa fazer isso na prática, tem que ter estratégia. Olha que interessante. Revolucionários que a gente teve nesse Brasil fez nada sem estratégia. Marighella escreveu um manual. Olha aí. Nada revolucionário. Então a ideia não é que a criança aprenda sobre Jesus, a ideia não é que a criança aprenda sobre o Evangelho, a ideia não é que a criança cresça na graça e no conhecimento, a ideia não é que a criança conheça Jesus, a ideia não é que a criança
o filho nunca se desviará dele. A ideia não é tornar a criança um bom cristão, a ideia é torná-la um revolucionário. E agora ela começa a falar de Marighella. Marighella é aquele personagem terrorista, né? Que foi perseguido pelo regime militar aqui. E esta pessoa matou e fez um manual ensinando como matar policiais, soldados e agentes do governo. Vamos ouvir um pouco mais. O Manual do Guerrilheiro. Manual do Guerrilheiro. Você imagina o que é um guerrilheiro. Não é uma pessoa boa, não. O guerrilheiro rouba banco. O guerrilheiro sequestra avião. Isso aconteceu, tá? O guerrilheiro mata. Tinha o chamado justiçamentos, que eram quando eles matavam seus próprios soldados, sentiam-se traídos por alguém, e aí eles iam mandar matar pessoas do próprio bando. Esses são os guerrilheiros. E ela está falando de um manual. E agora ela cobra eles que não estão lendo e que não estão colocando em prática. Olha só. Está lendo? A gente está fazendo? Manual do Guerrilheiro Urbano. A gente está lendo? A gente está fazendo? E ela repete, Manual do Guerrilheiro Urbano. Então você tem que ler a sua Bíblia. É o que ela está dizendo. Você tem que ler. Você tem que ler e você tem que colocar em prática algumas coisas que estão ali naquele livro. E agora vem aqui um detalhe importante. Que a gente pode adaptar para os dias de hoje, porque é óbvio que a gente não pode sair por aí armado, né? Que a gente vai ter que adaptar para os dias de hoje, que a gente não pode sair por aí armado. Então, parece ser interessante, que ela está falando o seguinte, hoje a gente não pode seguir o Manual do Guerrilheiro. Eu vou fazendo um vídeo falando sobre alguns pontos do Manual do Guerrilheiro, para você ter uma ideia de como é perigoso esse manual. Mas ela fala assim, nós não vamos poder usar o manual, porque no contexto de hoje, nós não podemos andar armados. Pode sim. Você não sabia que você pode andar armado? Se você for solicitar ao governo federal posse de arma e porte de arma, dependendo da questão, você pode ter porte de arma. Quem disse que você não pode andar armado? Só que ela quer andar armada, aparentemente, pelo que ela disse aqui, é uma coisa bem à vontade. É algo revolucionário. É de uma forma ilegal. Ué, como é que o governo vai liberar que você tenha uma arma para você cometer atos revolucionários? Então, supõe-se que esse armamento que ela está falando, que não pode usar, não seja legal. Vamos continuar ouvindo. Olha o que ela diz. O celular aqui, ó, tá escutando tudo que eu tô falando. O celular de vocês tá escutando tudo. Não adianta desligar, ele tem um microfone que não desliga. Então, veja bem, essa é a última parte. Então ela está dizendo o seguinte, o medo dela de não poder fazer revolução não é porque é crime, não é porque ela acha errado, é porque existe câmera. Você está entendendo? Está pescando? Então, ela só não faz, por quê? Porque teria que adaptar, porque não pode andar armado. E porque não pode andar armado? Não é porque é crime andar armado sem a arma, sem ter autorização do governo federal. Não é isso não. É porque tem câmera. É porque pode filmar você fazendo algo ilegal. Porque pode filmar você tentar assaltar um banco, porque os revolucionários fizeram isso durante o período militar. Eles assaltavam um banco, eles sequestravam um avião, eles faziam pessoas reféns, não é? Então não é porque eles acham errado usar arma, fazer uma revolução armada. É porque eles têm medo de ser filmados. Eles têm medo de ser gravados. Eles têm medo de ser identificados.
Então, um criminoso, ele não quer ser identificado. Quem está na lei não tem problema ser identificado, não. Pois não, eu tenho arma aqui, mas eu tenho aqui meu documento, eu estou identificado, eu sou policial federal, eu sou policial civil, eu sou policial municipal, eu tenho um armamento porque eu sou segurança, eu tenho um armamento porque eu sou detetive particular, eu tenho armamento porque eu tenho posse de armas, e tem todas umas regras. Mas não, a pessoa que quer fazer uma revolução armada, ela tem medo de câmera, porque é um crime. É isso, gente. Obrigado por você ficar aqui com a gente. Eu peço a você que você se inscreva no nosso canal, clique no sininho para receber as notificações, comente aqui, faça os comentários aqui. Esse vídeo ficou grande, 35 minutos. Eu espero que você possa ter assistido todo o vídeo para que a gente possa comentar juntos, ok? Um abraço para vocês, fique com a gente, paz.